Irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, capítulo 14, a partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 1. Nós estamos terminando, irmãos. Finalmente estamos terminando a carta de Paulo aos Romanos, né? São 16 capítulos, a gente está começando hoje o 14º, e já animados e nos preparando para começarmos o Evangelho de João. Então, logo, logo a gente deve estar começando com João, se Deus quiser. Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 12. Diz assim o texto: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, por tua misericórdia e bondade, abre o nosso entendimento e o nosso coração. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus, quebrando a dureza da nossa alma, Senhor, quebrando as respostas prontas que nós já temos. O Senhor sabe que muitas vezes, quando sua palavra é pregada, algumas pessoas estão em suas mentes, Senhor, constantemente combatendo, Senhor, constantemente discordando da palavra do Senhor. E nós queremos te pedir que, no nome de Jesus, que esta luta seja vencida pelo Senhor, para a glória do teu nome e para a nossa edificação, Pai. Que a tua verdade prevaleça sobre os nossos preconceitos, que a tua verdade prevaleça sobre as nossas arrumações mentais para fugirmos daquilo que é a verdade. Tem misericórdia de nós, ser glorificado em nosso meio, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. A segunda parte da carta de Paulo aos Romanos, ele começa a tratar de forma muito prática, né, de tudo aquilo que ele comentou na primeira parte. Aqui, desde o capítulo 13, nós começamos a ver o capítulo 13, versículo 8, que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. E o que é essa lei? A vontade de Deus. Como é, então, que eu e você cumprimos a vontade de Deus em nossa vida? Amando ao próximo. É assim que a gente cumpre a vontade de Deus, amando ao próximo, de todas as formas. É claro que este próximo, irmãos, é qualquer pessoa que tenha necessidade, que esteja ao nosso alcance de alguma forma. Esse próximo pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso filho, alguém que mora dentro de casa com a gente, ou de repente pode ser alguém que perdeu a casa em uma enchente lá em Recife
e que nós temos condições de algum modo de ajudar. Então o próximo é alguém que está em necessidade, que precisa de nós, que precisa do nosso socorro, que precisa do nosso amparo, que precisa do nosso cuidado, que precisa da nossa atenção, da nossa direção, ou qualquer outra coisa. Qualquer pessoa, então, pode ser colocada aqui como um próximo. Paulo diz, então, ame essas pessoas. Amar é fazer algo em favor delas. É fazer o bem em favor dessas pessoas. Quando ele fala em amar, ele não está dizendo para que a gente tenha aquele sentimento de compaixão, que nós temos mesmo, algumas vezes, né? Algumas vezes a gente para e fica com aquele sentimento, o que é que eu vou fazer? Algum tempo atrás eu estava indo pregar numa igreja bem distante, e no meio do caminho, na minha frente, eu vi quando um carro atropelou um cachorro. E, rapaz, foi terrível. Foi terrível o resto da viagem. E eu dirigindo para ir pregar na igreja e pensando, como é que está o bicho agora? Ele não morreu na hora, ele saiu gritando, mancando, coisa parecida. E eu digo, misericórdia. E sabe aquele drama de consciência? O que é que a gente faz? O que é que a gente não faz? O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso? É muito ruim. É muito ruim. E eu simplesmente segui, com a consciência torturada. Mas segui. Há algumas coisas que a gente pode fazer. Outro dia foi um caso parecido com esse, só que eu não vi, né? Eu estava indo para o TRT, e ali naquela avenida grande que vai lá para o TRT, tinha um cachorro assim agonizando na beira da pista, ainda vi ele se contorcendo e tal. Aí eu fui lá no TRT, peguei um colega, a gente foi lá, pegou ele, botou no carro e levou na zoonose para sacrificar. Algumas vezes dá para fazer alguma coisa, outras vezes é mais difícil, mas não basta sentir, sabe? Não basta a gente olhar para a situação de uma pessoa, sentir uma determinada compaixão por ela, mas não nos movermos na direção dela. A ideia de amor como cumprimento da lei é olhar para o nosso próximo, sentindo ou não, isso é que é o mais interessante. A Bíblia não espera que a gente sinta, mas que a gente faça. Que a gente se mova na direção de alguém que tem uma certa necessidade. Paulo agora começa a discutir uma coisa que acontecia na igreja. E eu sei que só acontecia na igreja de Roma. Eu imagino, né? Isso jamais aconteceria aqui. Por exemplo, você imagina alguém aqui discutindo porque um irmão fez uma tatuagem? Claro que não. Isso só deveria acontecer em Roma. Aqui ninguém discutiria isso, né? Alguém discutiria aqui, por exemplo, um irmão que toma bebida alcoólica, ou que faz isso, ou que faz aquilo, ou que, por exemplo, comeu um caruru na casa de uma pessoa no dia 27 de setembro, que é o dia de Cosme e Damião. Acho que essas discussões só aconteciam na igreja de Roma. Certamente aqui não acontecia. Nunca aconteceu, né? Paulo está tentando lidar com isso. Está tentando apaziguar a igreja e mostrar aos irmãos que eles precisam superar essas situações por conta do amor ao próximo. Por conta disso. Irmãos, a gente vai dar alguns exemplos aqui, mas no meio de todos esses exemplos, lembre sempre de uma coisa. Nós não estamos falando sobre questões de fé. Nós não estamos falando sobre isso. Nós não estamos falando sobre questões pecaminosas. A ideia de Paulo não é que você tolere um irmão que, por exemplo, faz algum tipo de maracutaia com os vales transportes. Ou coisa parecida. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que você deveria tolerar um irmão que, por exemplo, ele consegue ter acesso ao PDF de um livro. Não foi liberado pela editora, né? Alguém roubou da editora e deu a ele o PDF. E aí ele bota uma capa bonitinha e começa a vender na Amazon. O que Paulo está dizendo não é isso, não é dizendo assim, seja tolerante com o irmão, porque ele teve o trabalho de fazer uma capa diferente da que a editora tem. E aí ele está vendendo na Amazon, ele está vendendo no Mercado Livre, é o formato digital do livro, né? O que Paulo está discutindo não é pecado. Ele não está discutindo questões que ofendem a Deus. Ele está discutindo questões que ofendem um ao outro, que ofendem a mim e ofendem a você. Acaba isso entristecendo a igreja, é claro, é óbvio. Mas nós não estamos falando
sobre pessoas que estão pecando e que de algum modo nós deveríamos tolerar esse tipo de pecado, porque isso não seria amor, irmãos. Não seria. Se eu e você podemos ajudar determinado irmão, em qualquer aspecto que seja, a superar um pecado, a perceber algo que está desagradando a Deus, um determinado comportamento dele, modo de pensar que desagrada a Deus, e eu e você temos a oportunidade de esclarecer, eu e você temos a oportunidade de abrir a Bíblia e dizer, olha, eu sei que você pensa dessa forma, mas compare com esse texto, compare com esse outro. Eu sei que você tem agido dessa forma, mas veja o que a Escritura diz. Se eu e você temos a oportunidade de fazer isso, nós precisamos fazer. Mas o que Paulo está discutindo aqui é porque na igreja de Roma havia pessoas que não eram judias, chamados gentios, né? E havia judeus que moravam ali na capital do império. Os judeus, eles tinham um calendário, irmãos, muito rígido. O povo de Israel recebeu de Deus pelo menos 3 festas anuais e que eles guardavam, e que eles gostavam de guardar, até porque na antiga aliança era assim que deveria ser. Havia também um número muito grande de coisas que eles não podiam comer. Se você olhar o livro de Levítico, há diversos capítulos dizendo, olha, você não pode comer um animal que ele não tenha a unha fendida. Você não pode comer um porco. Você não pode comer um animal que voa, mas não anda em enxame, não enxameia. Rapaz, são determinadas regras que a gente olha hoje e diz assim, mas qual é o sentido disso? Vá, me diga aí. Qual é o sentido de comer esse animal e de não comer esse? Irmãos, o sentido era um só. Obediência a Deus. Só isso. Qual era o sentido de Deus dizer para Eva e para Adão, não comam dessa árvore? É porque tinha alguma coisa naquela árvore que fosse contaminá-los? Tinha alguma coisa naquela árvore que fosse venenosa por causa da biologia da árvore? Não, irmãos. Era obediência a Deus. Quando Deus diz, não comam esse tipo de animal, não comam animal com o seu sangue, não comam esse tipo de peixe, não comam esse tipo de ave, era apenas obediência a Deus. Era isso que o Senhor estava dizendo, olha, eu sou o Deus de vocês. E se vocês entendem que eu sou Deus, se vocês entendem que eu sou o Senhor, este é o modo que eu quero que vocês me sirvam. Esta é a minha vontade. Imagina, irmão, se eu ou você não queríamos saber a vontade de Deus. É isso que ele faz no livro de Levítico com todo o povo judeu. A minha vontade é que vocês não comam isso, não comam isso, não comam isso e não comam isso. Esta é a minha vontade. No Novo Testamento, então, essas coisas mudam há diversos momentos. É o próprio Senhor Jesus quem diz que Deus purifica os alimentos. É o próprio Deus que dá uma visão a Pedro, né? Quando ele estava morrendo de fome e Pedro vê descer do céu um lençol, e quando esse lençol é aberto diante dele, está cheio de todo tipo de animal impuro. Aqueles animais que Deus tinha dito que não podia comer. E é Deus quem diz a Pedro, mate e coma. E Pedro diz, Senhor, eu não posso fazer isso. E o Senhor diz a Pedro, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ele estava falando não apenas dos animais, mas falando também dos gentios, né? Nessa visão, Deus iria mandar Pedro à casa de Cornélio. E era comum, irmãos, era comum que um judeu considerasse um não-judeu uma pessoa impura. Não era incomum um judeu chamar um não-judeu de um cachorro. E um cachorro não era no sentido de ser essa coisinha fofinha que a gente tem em casa, não. Era de ser uma coisa desprezível, asquerosa. E Deus está dizendo a Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Então, no Novo Testamento, isso muda. Mas dá para entender, irmãos, que não é fácil lidar com essas coisas? Isso não muda de uma hora para outra. Não é bem assim. Eu sou de 70. Eu nasci exatamente em 70. 10 de agosto de 70. Então, no meu contexto familiar e no tempo que eu vivia, videogame, surf, tatuagem, era coisa de drogado. Era coisa de vagabundo.
Eu pedia um videogame à minha mãe e ela dizia, você vai ser vagabundo, você não vai mais estudar. Entendem? Isso eu tinha o quê? 8, 9 anos, começando a década de 80. Quando a gente via uma pessoa tatuada, a gente olhava assim, e aquele negócio não descia muito bem. E diversos outros aspectos, irmãos, não era só isso. Questões de roupa, né? A gente via uma pessoa com uma roupa muito folgada, folgadona demais, de chinelo. A gente já olhava assim estranho. Não é? Entende assim, talvez para pessoas mais novas isso não seja nada. Mas para pessoas da minha geração, era assim. Uma pessoa com uma roupa muito folgadona, uma camisa folgada, uma calça rasgada. A gente olhava assim e dizia, por que a calça dele está rasgada? Entende? Na nossa cabeça aquilo era um negócio muito estranho. Na cabeça daqueles irmãos havia diversas coisas que eram assim. Principalmente porque essas coisas que eu citei agora eram costumes na minha família. Mas aquilo que as dificuldades que eles estavam enfrentando aqui eram textos da lei de Deus. Imagine como era mais difícil. Como é que você vai chegar para um judeu e dizer assim, coma porco, coma uma carnezinha de porco que é maravilhosa. Irmãos, ainda que ele entendesse e dissesse assim, não, eu sei que não há esse tipo de problema. Eu sei que hoje em dia não tem problema eu comer porco. Não tem problema eu comer uma galinha cabidela. Mas eu não me sinto bem. Eu tenho a impressão que eu vou ofender a Deus de alguma forma. Havia alguns irmãos que pensavam assim, mas havia outros irmãos que ficavam ofendidos. Paulo aqui no texto, ele separa esses dois grupos, ele chama de fracos e fortes na fé. E ele quer dizer que são fracos aqueles que, por exemplo, olhavam para uma pessoa que comia carne de porco, olhava para um judeu que comia carne de porco e julgava ele no coração e dizia, isso é um pecador miserável dos infernos, isso é um libertino, como é que essa criatura está comendo carne de porco? Aquilo ofendia ele profundamente. Ele dizia, rapaz, essa pessoa foi criada comigo a vida toda. Ele não sabe que não deveria comer carne de porco, só porque agora nós estamos morando em Roma, ele se sente livre. Agora que eu estou morando em Roma, eu me sinto livre, eu posso comer carne de porco. E aquela pessoa ficava muito ofendida. Havia um outro grupo, que talvez judeus ou até romanos mesmo, comiam a carne. Irmãos, e eles não comiam só. Eles olhavam para os que não comiam e diziam assim, mas que criatura legalista é essa? Isso é um fariseu. Rapaz, isso é um fariseu. Não está vendo que a gente pode comer? Não está vendo que não faz sentido não comer? Não está vendo que isso já passou, que o Senhor já liberou todo esse tipo de alimento para a gente? Por que essa criatura ainda continua inventando essas coisas? Ainda continua presa a essas coisas? Na realidade, eles não se conformavam em apenas não fazer. Eles queriam que o outro também não fizesse. Aquele que não comia, queria que o outro não comesse. Aquele que comia, queria que o outro comesse. O problema não era comer ou deixar de comer, diz Paulo. O problema era a confusão que isso estava causando. Em alguma medida, irmãos, essas coisas acontecem na nossa igreja. Acontece em todas as igrejas. Acontece em todas as famílias. Acontece em todos os lugares. Em alguma medida isso acontece mesmo. E é por isso que nós precisamos lidar com textos como esse e pedir a Deus que nos ajude, porque há uma expressão de Deus, há uma palavra de Deus, irmãos, sobre esse tipo de comportamento, sobre esse tipo de pensamento nosso. Há uma palavra de Deus que foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, para a minha vida e para a sua vida. Então, qual é o meu objetivo? É que quando a gente terminar esse sermão, que você consiga, no mínimo, não julgar seu irmão. No mínimo, não ficar pensando, tudo bem que ele come carne de porco, só não sei se ele vai estar no mesmo céu que eu. Isso eu não sei. Eu não posso garantir. Tudo bem que ele gosta de fazer isso ou gosta de fazer aquilo. Se ele vai para o céu, aí eu não sei, né? Aí é com ele e com Deus. Entende esse tipo de julgamento? A ideia é, não faz sentido.
Mas vamos ao texto, né? Paulo diz no versículo 1: acolham quem é fraco na fé. Acolham, é o que ele está dizendo, acolha essa pessoa. A ideia aqui, irmãos, é de receber mesmo. Não é apenas de tolerar, de dizer assim, olha, eu não tenho o que fazer. Eu não vou sair da igreja, porque na igreja há pessoas que usam roupas folgadas, há pessoas que bebem alguma bebida alcoólica, há pessoas que fazem isso ou que fazem aquilo. Há pessoas que têm costumes que eu não tenho. Eu não tenho o que fazer, eu tolero, tudo bem. Assim mesmo. A ideia de Paulo é mais do que isso. A ideia dele é, nós somos membros de um mesmo corpo. Então, acolha. Irmãos, nenhum de nós tolera a nossa perna. Algum de nós tolera o nosso braço? Bom, eu não queria esse braço esquerdo. Eu sou destro, não sei para que ele está aqui, mas eu não vou arrancar, deixa ele aí. Entende? Nenhum de nós faz isso. Nós queremos cada membro do nosso corpo e queremos que ele esteja bem, e muito bem. É isso que Paulo está dizendo. Acolha. Acolha essa pessoa. Como? Ele continua dizendo, né? No versículo 1 ainda. Não, porém, para discutir opiniões. Não acolha essa pessoa, não traga ela para o seu meio dizendo assim, não, tudo bem, você pode ficar. Você tem esse tipo de comportamento, você come carne de porco, você bebe, você fez tatuagem, você raspou a cabeça, você pintou o cabelo, você usa roupa folgada, você anda de chinelo, seja lá o que for. Mas vamos discutir isso, por que é que você faz assim? Tudo bem, não tem problema, você pode ficar. Mas aqui, vem me explicar por que é que você faz isso. Deixa eu tentar te mostrar por que é que você não deveria fazer. O que Paulo está dizendo é, se isso não é algo pecaminoso, se isso não é uma questão de fé, se isso não é uma questão doutrinária, acolha essa pessoa. Acolha, sem confusão. Não acolha para estar fazendo briga, sabe? Não acolha para estar discutindo. Acolha essa pessoa. E ele dá um motivo, irmãos, muito forte para esse acolhimento. Está aí no versículo 3. No finalzinho do versículo 3. Ele diz, porque Deus o acolheu. Está vendo um excelente motivo para eu e você acolhermos essa pessoa? Deus o acolheu. É o que está dizendo o texto, versículo 2. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come, porque Deus o acolheu. Irmãos, Deus acolheu quem se sente em paz para comer e quem se sente em paz para não comer. Deus acolheu quem precisa participar das 3 festas anuais em Jerusalém e quem entende que não precisa mais participar das 3 festas anuais em Jerusalém. É isso que ele está dizendo. Se Deus acolheu, por que é que você não vai acolher? Por que é que você não vai fazer isso? Quando eu e você nos colocamos assim, irmãos, nós estamos julgando uma pessoa. Estamos julgando uma pessoa que é servo de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Precisamos acolher mesmo. Foi o próprio Deus quem acolheu. E o interessante é que nós nunca pensamos que nós somos, de algum modo, questionados, né? Se nós somos aquele que comemos, na nossa concepção, o certo é isso, e ninguém julga a gente. Ninguém julga. Na nossa concepção, irmãos, nós somos pessoas muito boas, né? Eu não sei se alguém aqui, por exemplo, se acha uma pessoa chata. Não é? Há pessoas chatas, certamente, mas com certeza nenhuma delas está aqui hoje. Não nesse auditório, nenhuma delas, com certeza. A gente não se acha assim, a gente não se sente dessa forma. Na nossa concepção, o certo é o modo como a gente pensa. E o que Paulo está dizendo, o que o Espírito Santo diz através de Paulo é: há pessoas que pensam de modo diferente de você, e que elas têm liberdade para fazer isso, e que o próprio Deus não está brigando com elas por conta disso, não está encrencando com elas. Por que é que você vai fazer isso? Deixe que ela coma, ou deixe que ela não coma, e siga em paz, fique tranquilo. Um outro motivo que ele dá
porque porque nós devemos acolher essa pessoa e não devemos estar discutindo opiniões, está aí no versículo 4. Ele diz: quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Irmãos, esta pessoa está servindo a Deus ou a você? A quem é que essa pessoa está servindo? A Deus ou a mim? A quem é que ela deveria prestar contas? É isso que Paulo está dizendo, é isso que o Espírito Santo pergunta. A quem é que ele deveria prestar contas? Foi você que morreu na cruz por ele? Se não foi, deixe que a criatura coma, ou deixe que ela não coma. Não fomos eu e você que morremos e ressuscitamos por essa pessoa. É isso que ele está dizendo. Ele tem um Senhor, que não sou eu, que não é você, que nós não deveríamos julgar, que nós não deveríamos andar discutindo opiniões, irmãos, que não vai levar a canto nenhum. Sabe o que é? A canto nenhum. Acho que tem pouca coisa na vida que me dá mais agonia do que o Twitter. E essas infindáveis discussões, sabe? É sério, às vezes as pessoas falam Twitter e na minha cabeça eu fico pensando, por que diacho essa criatura não vai estudar, não vai ler, não vai orar e fica gastando tempo com essa tontice? Sabe, é tanta coisa que dizem, que falam 2, 3, 4 linhas, que só provocam um lado, que provoca outro, que levantam a discussão e não resolve nada. Sabe o que é não resolver nada? Não resolve nada, irmãos. Raramente alguém vai mudar a sua posição, vai começar a comer carne de porco, ou deixar de comer carne de porco, porque alguém gravou um vídeo em alguma plataforma dessa. Porque alguém mandou uma mensagem no Twitter: comer carne de porco é do diabo, comer carne de porco é de Deus. Entendem? O que ele está dizendo é, esta pessoa vai ser julgada pelo próprio Deus, ele tem um Senhor. Esse Senhor é Deus, não sou eu, não é você. Ele completa, inclusive, isso no versículo 5, né? Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha bem definida, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. O que eu e você precisamos fazer é saber o que nós queremos. Por que nós queremos? Eu como? Como. Eu não como? Não como. Por que é que eu não como? Eu não como porque eu não acho que seja bom. Eu não acho que faça bem, eu não me sinto bem em comer. E acabou. E por que é que você come? Eu como porque eu não vejo problema em comer. A ideia é essa, tenha a sua opinião, mas não fique tentando impor isso a outra pessoa. Não faça um negócio desse. Há 1 milhão de anos atrás, eu conversei com uma irmã e ela disse que tinha tido uma revelação de Deus, e nessa revelação Deus tinha dito a ela que mulheres que não usam anáguas não iriam para o céu. Acho que muitos de vocês nem sabem o que é, né? Dá para imaginar um negócio desse? Rapaz, não tem problema. Você quer usar a sua anágua? Use! Beleza, sem crise, não tem problema nenhum. Mas, rapaz, impor isso a outra pessoa como uma matéria de fé, sabe? Ou você usa isso, ou por conta da revelação que Deus me deu, você não pode ir para o céu. Paulo pergunta, você está servindo a quem? Ele serve a você, para que você tenha esse tipo de coisa. Deixe que ele tenha dias, deixe. Quando a gente fala sobre dias especiais, irmãos, algumas pessoas então perguntam sobre o dia do Senhor, né? E sim, é verdade. Deus, por sua misericórdia e graça, estabeleceu um dia para que eu e você descansemos. Para que eu e você possamos descansar o nosso corpo físico e possamos descansar a nossa alma nele. Irmãos, o domingo, o dia do Senhor, não é exatamente o sábado judaico. Não é exatamente o sábado judaico. Nós não temos todas aquelas prescrições que eles tinham. Nós entendemos que o dia do Senhor foi feito por causa do homem.
É um dia em que Deus está reservando para que eu e você possamos descansar não apenas física, não apenas mentalmente, mas também espiritualmente. E encontrarmos esse descanso no culto, na adoração, na comunhão com os irmãos. É isso que nós fazemos com o dia do Senhor. Mas Paulo continua dizendo, e ele apresenta uma outra questão muito importante, irmãos, a partir do versículo 6. Que essas pessoas, a que come e a quem não come, e que não come, ela faz isso para Deus. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor quem não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. O importante, irmãos, é que nós façamos ou deixemos de fazer, para o Senhor. Isso é muito relevante, por dois motivos. Primeiro, porque nós precisamos agir por fé. Nós servimos a Deus. E a nossa vida precisa glorificar a Deus em tudo. O que a gente come, o que a gente veste, o que a gente fala, o modo como nós usamos dinheiro, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Tudo isso precisa glorificar a Deus. Tudo isso. Então nós precisamos fazer para o Senhor. Uma outra coisa é que nós não deveríamos fazer para fazer raiva a outra pessoa, para desacatar alguém. Você já viu alguém que diz assim, rapaz, eu vou comer essa carne de porco, só porque eu sei que fulano vai ficar com raiva. Entendem? Qual é o problema? Ele não quer só comer a carne de porco. Ele quer esfregar na cara do outro que ele come e que o outro é que está errado e que ele é que está certo. E Paulo está dizendo, rapaz, ele não está deixando de comer por causa de você, não. Ou ele não está comendo por causa de você. É para Deus que ele está fazendo isso. É para o Senhor. Nós precisávamos, irmãos, pedir misericórdia a Deus para não fazermos isso, qualquer coisa que a gente sabe que nós temos liberdade para fazer, mas fazer só para chamar a atenção do outro. Eu poderia não fazer agora, eu poderia fazer daqui a meia hora, eu poderia fazer outro dia, mas já que eu sei que fulano não gosta, já que eu sei que fulano encrenca com isso, eu vou fazer agora? Vou fazer agora, para ver se ele aprende que não tem esse tipo de coisa. Entende qual é o problema? Ele está dizendo, rapaz, entenda, não é você o foco do outro. Ele não está fazendo por causa de você, ele está fazendo para o Senhor. É para o Senhor que nós vivemos e é para o Senhor que nós morremos. Mas quando você resolve fazer só para afrontar, para esfregar isso na cara do outro, você não está fazendo para o Senhor. Você não está vivendo para o Senhor. Pelo contrário, você deve estar fazendo para o Senhor das trevas. É muito provável. É isso que ele está dizendo. Não faz sentido. O outro faz porque ele serve a Deus dessa forma. Você não faz ou faz porque você serve a Deus dessa forma. O Senhor acolheu ele. O Senhor acolheu você. Então entenda, não é que o que ele faz, como eu estava dizendo no começo, Deus está tolerando porque não tem o que fazer. O texto diz que Deus acolheu essa pessoa. Mais do que isso, diz o versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Irmãos, todo mundo vai ser julgado por Deus. Não somos nós os juízes. Não sou eu e não é você. Não somos nós os juízes. Cristo morreu, diz o versículo 9, para ser Senhor de todos. Para ser Senhor de quem tem tatuagem e de quem detesta a tatuagem.
para ser senhor de quem usa uma roupa mais ajustada e de quem só usa uma roupa de saco, parece aquele negócio bem folgadão, sabe? Ou coisa parecida. Ele morreu para ser senhor de todos, irmãos. Meu, seu e de toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Ele morreu e ressuscitou. E eu e você que conhecemos ao Senhor, vivemos para Ele. Ele morreu e ressuscitou por nós, e nós vivemos para Ele. Não vivemos em função do outro, não vivemos para o outro, não paramos de comer por causa do outro. Nós vivemos para o Senhor. E aí ele lembra, né? O apóstolo Paulo nos lembra. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho diante de mim se dobrará, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Todos nós, irmãos, compareceremos diante do Senhor. É a Ele que eu e você vamos prestar contas. E possivelmente, nós não seremos cobrados por comer ou não deixar de comer. Nós não seremos cobrados por participar da festa da Páscoa ou deixar de participar. Nós seremos cobrados por termos atormentado o nosso irmão porque fez, ou porque não fez. Por isso sim nós seremos cobrados. Não é interessante? Nós não vamos ser cobrados por isso, porque como Paulo está dizendo, como o Espírito Santo nos diz, como a palavra do Senhor nos diz, não tem problema, irmãos. Não tem problema você comer, não tem problema você beber, você vestir, você andar, não tem problema. O problema existe quando nós brigamos por isso, quando nós nos degladiamos por isso, quando nós, de alguma forma, olhamos para o outro de cima para baixo. Entende? Na nossa postura, a gente olha assim e diz assim: ah, você tem uma tatuagem, né? Ah, você come carne de porco. Sim, eu sei. Entendem? Esse é o problema. É essa postura, sabe? Como se nós fôssemos senhor da vida dessa pessoa. Nós não somos, irmãos. Não somos. Também não estou querendo dizer, eu espero que você tenha entendido, eu não estou dizendo a você que mude sua opinião. Eu não estou dizendo a você que come, que pare de comer. E nem estou dizendo a você que não come, que comece a comer. O que eu estou dizendo é, veja se isso realmente é uma matéria de fé. Veja se isso é uma matéria que realmente afeta a vida da pessoa. Veja se essa pessoa está indo de encontro a uma orientação bíblica. Se ela não está indo, em nome de Jesus, deixa a criatura em paz, pelo amor de Deus. Sabe? Deixa a criatura em paz. Sabe, você não pode provar biblicamente o pecado dessa pessoa, deixe ela em paz em nome de Jesus. Deixe que ela coma, que ela beba, que ela escreva, que ela não escreva, que ela vista, que ela não vista. Entende? Deixa a criatura em paz. E fique em paz também. Eu e você, irmãos, não precisamos mudar nossa opinião. Se você não gosta de comer carne de porco, não precisa começar a comer para dizer assim, eu tenho que ser igual ao outro. É porque parece que, de alguma forma, a gente quer medir o mundo por nós, pela nossa régua. Então é assim, ou todo mundo tem que comer, ou todo mundo tem que não comer. A gente tem muita dificuldade em conviver com a diversidade, em conviver com a diferença. Esse é o problema, é essa dificuldade em conviver com a diferença. O problema não é não comer, o problema não é comer. É esse problema que a gente arruma para aceitar o outro. Não, é assim, tá bom, eu até te aceito, mas dizer que você é igual a mim, aí, pelo amor de Deus. Entende que a gente sempre está arrumando uma desculpa, a gente diz eu aceito, eu acolho, eu entendo, mas eu não posso olhar para você como um igual, porque você come. Eu não posso olhar para você como um igual, porque você não come. Isso é o grande problema. É isso que Paulo escreve para aqueles irmãos e diz, irmãos, não façam isso. Não se torturem dessa forma e não torturem o outro. Foi Cristo que morreu pelo outro. Foi Cristo que morreu por ele para que ele tenha liberdade, para que ele possa fazer isso. Ou para que ele possa
não fazer. Não fazer é diferente, irmãos, só para esclarecer, se nós estivermos falando de uma matéria de fé. Eu e você conhecemos o credo dos apóstolos, eu e você conhecemos o credo niceno, o credo constantinopolitano, esse aí. Eu e você conhecemos os catecismos, a confissão de fé. Se há coisas que estão claras ali e que eu e você precisamos conversar com o irmão, façamos isso. Mas, fora isso, irmãos, não tem por que a gente achar que uma igreja é maior, é melhor ou é pior porque ninguém bate palma ou porque todo mundo bate palma. Às vezes a gente pensa assim, mas não está vendo, pastor, que não dá para engolir uma igreja que na hora do louvor fica a meia luz, sabe, aquele negócio fica assim, aquele negócio meio na penumbra. Eu também não gosto. Eu também acho feio. Mas quem disse que é pecado só porque eu acho feio? Entenda, irmãos, quem disse que é pecado porque eu acho feio? Ou porque você acha inadequado? Quem disse que é pecado? É isso que nós precisamos entender. Em vez de a gente se colocar numa posição, não, a minha igreja é melhor, sabe? Porque a gente canta hino do inário. A gente canta música do inário, então a nossa igreja é melhor. Assim, quando a gente canta, as pessoas não ficam pulando para lá e para cá. Não é um carnaval na igreja. Entenda que inúmeras vezes a gente faz esse tipo de julgamento, como se nós fôssemos melhores do que o outro. E se eu e você não pudermos provar biblicamente que essas coisas são pecado, viva a sua vida e deixa o outro em paz. Deixa o outro cantar o louvor dele com meia luz, ou com toda a luz, ou sem luz nenhuma, ou sei lá o quê. Deixa a criatura em paz. Sabe, contanto que eu e você possamos servir a Deus e viver em paz diante do Senhor, é isso que eu e você mais precisamos. A gente tem travado muita guerra, irmãos. E o Senhor morreu para que eu e você vivamos em paz, não em guerra. Não é preciso que você mude a sua opinião. Não é preciso que você comece a gostar de coisas que você não gosta. Não é preciso. Só é preciso que a gente viva em paz. Só é preciso que a gente deixe o outro viver. Que a gente sirva a Deus. É só isso que é preciso. Se você quiser mudar de opinião, não tem problema. Mude para lá, mude para cá, depois volte para lá de novo. Não tem problema mudar de opinião. Mas o objetivo do texto não é incentivar ninguém a mudar de opinião. É incentivar-nos a viver em paz. É assim que nós vamos viver no céu, irmãos. Para todo sempre. No céu vai ter gente que cantava música do inário, que cantava músicas dos salmos, que acho até que cantava Hillsong. Deve ter gente no céu também. Vai ter gente de todo jeito. Entende? Vai ter gente de todo jeito no céu. Pessoas que foram perdoadas pelo Senhor Jesus. E que talvez não seja do meu gosto, talvez não seja do seu gosto, ou coisa parecida. Mas e aí? A quem é que ele está servindo? A mim ou a você? Ou a Deus? É o Senhor que ele está servindo. Então sim, nós podemos ter o nosso culto dessa forma. A gente só não pode dizer, irmãos, que somos melhores por causa disso. A gente só não pode dizer que os outros são piores porque não fazem como nós fazemos. Sabe? Vamos continuar servindo a Deus como tem sido a nossa tradição, como nós temos feito, e deixar que os irmãos continuem servindo a Deus da forma que eles fazem. E pronto, é só isso. E daqui a pouco nós vamos estar todos diante do Senhor. Todos nós, irmãos, daqui a pouco estaremos todos diante de Deus. Pessoas que comeram, que não comeram, que cantaram louvor com a igreja toda escura ou com a igreja toda clara, que cantaram hino, que cantaram alguma outra música, e por aí vai. Todas essas pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu estarão diante do Senhor quando o Senhor Deus nos fala em Apocalipse, aqueles que vão ficar de fora. Ele fala de pessoas que viveram em pecado, não em pessoas que fizeram escolhas tipo essa, né? Vou ler aqui para vocês Apocalipse 21. Ele dizendo, aqueles que ficarão de fora, né? Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras
E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqueles que vivem em pecado é que não vão para o céu. Não são pessoas que comem ou deixam de comer, que guardam dias ou deixam de guardar. Não são essas pessoas. Então que o Senhor nos sustente, que o Senhor trate o nosso coração, que o Senhor nos ajude a entender que nós temos um Senhor sobre todos nós, que Ele é Deus sobre tudo e sobre todos, e que nós não precisamos mudar o nosso modo de pensar, mas nós precisamos de verdade olhar para o nosso irmão como um igual, como alguém por quem Cristo morreu, como alguém que está servindo ao Senhor e que serve ao Senhor exatamente como eu e você. Ele não é apenas tolerado por Deus, mas alguém que é especial diante de Deus, como eu e você somos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra traz clareza ao nosso coração, porque a Tua palavra orienta a nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra é que traz paz ao nosso meio, Senhor. Quantas vezes nós estamos travando guerras tão bobas, que não fazem sentido, guerras que o Senhor mesmo nunca travaria. Mas quantas vezes nós estamos, em nome do Senhor, fazendo cruzadas, ofendendo, matando pessoas, Pai, por coisas que não fazem o menor sentido. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos, ajuda-nos a amá-los como o Senhor os amou e morreu por eles. O Senhor não morreu apenas por nós que comemos ou deixamos de comer. O Senhor morreu pelo outro também. Ajuda-nos a entender isso pelo Teu Espírito, para que possamos viver em paz, mantendo nossas opiniões, mas em paz, diante do Senhor, glorificando ao Senhor, rendendo louvores ao Senhor, e todos como um só corpo, louvando o Teu santo nome. Eu oro e agradeço ao Senhor, Pai, pela Tua palavra e pela Tua instrução. No nome de Jesus. Amém.